Olha, Alagoas começa a receber novas doses da vacina contra a Covid-19 a partir de amanhã, terça-feira. Sobre esse e outros assuntos, o secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Aires, está comigo ao vivo aqui em nossos estúdios para falar sobre isso e sobre outros assuntos também importantes, não é? Muito bem. Secretário, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, para a gente dar aquele soquinho de longe, para a gente falar sobre esse assunto, que é uma notícia boa exatamente agora. Nós recebemos na semana passada mais de 134 mil, agora um número até maior, 186 mil, quase 187 mil doses que vão chegar ao estado de Alagoas para que avance na faixa etária e até diminuir essa faixa etária. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Um prazer estar aqui novamente com vocês e trazendo boas notícias. Eu vibrava aqui acompanhando a sua apresentação e vendo o número de óbitos. São perdas, são famílias que perderam 9 alagoanos, mas passamos por momentos muito difíceis e hoje a gente vê essa redução. Ontem, quando eu recebi o boletim, eu acompanho isso diariamente, foi realmente um alívio e passou um filme na minha cabeça por tantos momentos de tensão que nós vivemos nesses últimos 16 meses. Tanto é que ontem eu anunciei nas minhas redes sociais, Alagoas venceu a segunda onda contra a pandemia, a segunda onda contra a Covid e com um detalhe muito importante, Alagoas venceu sem colapsar a sua rede, sem faltar oxigênio, sem faltar sedativos, então a gente vive um novo momento aqui no estado e a saúde tem muito o que comemorar. Secretário, eu sinto que até pelo seu semblante, o senhor, logicamente, a preocupação continua, porque a luta ainda continua, nós temos ainda que atingir mais de 85%, 90% de pessoas vacinadas e isso vem a conta-gotas, enfim. Mas nós acompanhamos aqui o trabalho e a luta do estado de Alagoas e do senhor na frente disso e eu vi, às vezes, semblantes do senhor bastante preocupados quando os leitos chegando quase nos limites, né, naquela dificuldade grande, enfim, as pessoas não atendendo ao chamado. E a gente sente, quando eu sinto quando o senhor fala desse alívio, exatamente aquele momento de dizer assim, poxa vida, nós estamos chegando no final. Então não dá para que as pessoas entendam que não dá para agora ultrapassar esses limites para que a gente tenha que voltar a esses tempos tenebrosos, secretário. Muito importante. E esse ano foi diferente do ano passado, porque esse ano nós tivemos a vacinação. Então não dá para entender, Wilson, quando a gente chega num momento desse e dá o direito, consegue com muito esforço vacinar faixas etárias, grupos prioritários e pessoas abandonam a segunda dose. A gente não consegue conceber e entender. Tem pessoas perdendo famílias completas, tem gente ainda internada nos hospitais. A gente venceu essa batalha da segunda onda, mas precisamos acelerar a vacinação. Aproveitar esse momento de, entre aspas, uma certa estabilização nos números, para que a gente possa rapidamente imunizar a nossa população e, caso apareçam outras variantes, como a Delta, que já circula em alguns estados do Brasil. Caso ela chegue aqui, a gente já tem uma cobertura vacinal bem ampliada para que a nossa população não sofra como sofreu no 2020. Agora, secretário, em relação a essas vacinas, isso é importantíssimo, isso, né, que as pessoas entendam e acompanhem de perto toda essa situação, né? Então, logicamente, é uma responsabilidade do poder público, mas uma responsabilidade maior também do cidadão, de todos, eu, você, o secretário, todos nós aqui temos uma responsabilidade de fazer a nossa parte para conter esse vírus maldito, né? Na verdade, o único inimigo aqui é o vírus, né? 186 mil doses que estão chegando de vários outros laboratórios, que pouco importa, é importante que venha a vacina para cá. Isso nos traz um pouco de tranquilidade, nós vamos avançar e chegarmos até os 30, será que avança nessa faixa etária que todo mundo está na expectativa? Nós vamos avançar, eu ainda não tenho condição de te dizer qual a idade, até antes de entrar aqui ao vivo com você, conversava com o nosso superintendente, perguntando, já fez as contas, Charles? Porque o Wilson vai me perguntar ao vivo para qual idade a gente vai avançar, porque é a grande ansiedade da população. As pessoas querem ter o direito de se vacinar, tem gente ansiosa, a gente recebe essas indagações nas redes sociais constantemente. Nós observamos que Maceió já está em 32 anos, Arapiraca também tem avançado bastante, Penedo é o maior destaque do estado na questão da vacinação e outros municípios têm conseguido avançar bem. Eu tenho a expectativa de que até o final do dia o governador Renan Filho possa anunciar para toda a população alagoana quais as idades contempladas com essas cerca de 180 mil doses que estão chegando de hoje para amanhã. Agora, secretário, vemos agora, nós passamos por alguns apertos e dificuldades para receber esses imunizantes, mas me parece que agora, por conta do mundo já estar também já imunizado, há uma folga, então. Eu acho que agora o Brasil começa a ter uma quantidade mais regular, digamos assim, desses imunizantes para aqui para o Estado. Por exemplo, nós temos a qualquer momento, poderemos receber a Sputnik, né, Sputnik V, naquele consórcio do Nordeste, com a quantidade de doses que talvez não sejam tão consideráveis, mas são doses que vão somar a essas outras, e mais doses que o próprio Ministério da Saúde vem dizendo que a própria Pfizer vai 1 milhão e 100, depois 1 milhão e 200, 2 milhões, 3 milhões, e essas doses vão começar a chegar para o Estado de Alagoas e, consequentemente, dará celeridade.
Há aquela previsão que até te conversamos até anteriormente em relação a que outubro tenhamos até os 18 anos, né, a toda a população até os 18 anos vacinada. O senhor ainda continua mantendo essa mesma probabilidade? Sim, no máximo até outubro. É importante e traz uma alegria para a gente, Wilson, a gente acompanhar a chegada dessas vacinas e a aceleração desse quantitativo. Agora, isso não pode apagar o passado. Nós estamos muito atrasados e vidas foram perdidas pelo atraso das compras dessas vacinas por parte do governo federal. Isso é muito importante que seja registrado, porque essa aceleração agora ela traz uma sensação de alívio, uma positividade muito grande e eu, enquanto gestor estadual, estou também muito aliviado. Como você disse, até o meu semblante já mudou, porque a gente vive um novo momento. Mas a gente precisa continuar acelerando. E eu tenho cobrado isso do governo federal constantemente nos meus diálogos com o Ministério da Saúde. E a expectativa é que até outubro a gente possa iniciar, inclusive, a vacinação dos nossos adolescentes, que é uma outra grande ansiedade, adolescentes de 12 a 18 anos, e eu tenho 2 em casa. Pois é que eles te cobram também, né? Todos os dias. Agora, secretário, isso só vai acontecer, isso é uma previsão do próprio Ministério da Saúde, que isso só poderá acontecer após a totalidade dos 18 anos mais todos vacinados, é isso? Isso. A nossa ideia é seguir a orientação do PNI, como desde o início a gente tem feito. Então, a ideia é finalizar os cidadãos a partir de 18 anos e de imediato iniciar a vacinação dos adolescentes. Você acha que em outubro a probabilidade poderia até chegar até a antecipar se a quantidade de doses começar a chegar nessa forma que tem chegado? Acontecendo isso, imediatamente vai o quê? Dos 12 aos 18 anos? 12 aos 18 anos a gente inicia a vacinação. Então, qualquer vacina ou tem uma vacina específica para essa faixa etária? Pfizer e Coronavac. Tá, são essas 2 que foram liberadas pela Anvisa. Essas já estão autorizadas pela Anvisa. Muito bem. Mas há estudos que outras poderão ainda, mas os estudos estão ainda, enfim, em fase de aprofundamento. Em fase de aprovação por parte da Anvisa. Hoje liberado a gente tem a Pfizer e a Coronavac e a expectativa é que a partir de outubro nós possamos até ter outros laboratórios já autorizados. E há também até estudos, né, secretário, de que o laboratório Pfizer já está fazendo testes para crianças de 6 meses mais. Né? Então, os estudos não param, né? Porque é uma doença nova e ainda tem causado tanto estrago, então os cientistas não param nessa luta. Né? Essa luta continua, porque essa série de vacinas produzidas por esses laboratórios são as vacinas mais rápidas da história. A última vacina produzida de maneira mais célere demorou 5 anos. Então, essa agora a gente acompanhou em 1 ano, os laboratórios começaram a entregar para a sociedade mundial essas vacinas, esses imunizantes. Então, a gente tem uma série de testes que ainda estão sendo realizados, inclusive no enfrentamento a novas variantes, porque o vírus tem se mutado e a gente tem observado e discutido e acompanhado que os cientistas têm preparado e reforçado a eficácia da vacina para que a gente não viva mais outras ondas nos anos vindouros. Quer dizer, o Brasil, se nós tivéssemos saído na frente, nós estaríamos hoje talvez sendo o país primeiro a vacinar toda a sua população adulta, não é? Principalmente, Wilson, vacinar ao mesmo tempo. Não existe campanha de imunização, cobertura vacinal num prazo prolongado. Então essa é a grande crítica que a gente faz. O prazo ele ficou muito extenso. Então o Brasil deveria ter começado, poderia até ter atrasado um pouco. A gente não vai iniciar em janeiro, vai iniciar em março talvez, mas vai iniciar para vacinar todo mundo de uma vez. Com certeza, se esse tivesse sido o planejamento do governo federal, nós teríamos salvado muito mais vidas aqui em Alagoas e no Brasil. Tanto é que o nosso plano nacional de imunização, como nós temos comumente todos os anos as vacinações, como sarampo e muito mais, e aliás, só para a gente poder terminar por conta do nosso tempo, secretário, aproveitando, nós temos aí uma negligência das pessoas em relação a essa questão da Covid-19, de uma quantidade de mais de 40%, né, de pessoas que não foram se vacinar contra o sarampo e contra outras vacinas já disponíveis, né? Então, um chamamento para que essas pessoas também voltem a se vacinar, né? Isso tem acontecido de uma maneira geral na saúde como um todo. As pessoas focaram muito no enfrentamento à pandemia, com a preocupação com a Covid-19 e deixaram, entre aspas, de lado outras doenças. E isso fez com que aumentasse muito a nossa demanda reprimida de cirurgias, de exames, de consultas. É por isso que agora em agosto, ao lado do governador, a gente vai lançar o programa Opera Alagoas. Nós vamos zerar, Wilson, toda a fila de demanda reprimida de qualquer tipo de cirurgia. Ótimo. Então você que está assistindo, se tiver algum familiar que precise de alguma cirurgia ou você mesmo, acompanha a divulgação do governo de Alagoas, porque esse programa vai mudar realmente a realidade do tratamento no campo cirúrgico
aqui em Alagoas. Que maravilha isso, o que tem de gente ainda que ainda continua Muita peregrinando não está fácil, né? A pandemia atrapalhou, outras coisas mais, a gente sabe, enfim, vamos torcer que tudo realmente dê certo, que essas pessoas querem voltar a ter aí o gozo da sua saúde, né, plena, que é o mais importante. Isso é o mais importante. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita aqui. Da última vez que o senhor nos visitou, eu estava contundido, né? Ainda estou aqui com o pezinho ainda aqui, mas aqui uma botinha, mas aí me arrastando, mas vou melhorar. Tá bom. Melhoras, um grande abraço e boa tarde a todos. Também sucesso, o espaço estará sempre à sua disposição. Grande abraço. Sucesso grande, secretário, muito bem. Pois é, conversamos com o secretário Alexandre Aires, secretário de Saúde do Estado de Alagoas, falando sobre a chegada das vacinas, a celeridade dessas vacinas que vão começar a chegar agora mais regularmente, não é? E a tranquilidade, entre aspas, que a gente possa ter nesse momento. Porém, é um momento que você não pode relaxar. Continue ainda fazendo os protocolos de segurança.